Bom dia novamente. Hoje vamos começar o capítulo 21, que tem como título A Causa da Degradação Atual, na versão Grande Conflito, e na versão A Grande Controvérsia, tem como título Uma Advertência Rejeitada. Então, tanto um como o outro título, a gente vê que vai bater assim em detalhes com a nossa atualidade. E, é, porque a gente percebe que hoje existe uma degradação no Evangelho, e essa degradação é exatamente por quê? Porque o mundo cristão não aceita a advertência, rejeita a advertência. Que advertência? Advertência que é chegada a hora de Deus. A advertência, a proximidade da vida do Messias e por aí vai. Então, o assunto já começa pelo título, mostrando a condição atual do mundo, infelizmente, do mundo como um todo, porque o mundo evangélico também está diluído, adicionado a essa realidade. Então, seja bem-vindo, você que vai assistir esse vídeo depois. Vamos orar juntos para começarmos. Vamos ouvir ou acompanhar a leitura do parágrafo 1 até o 10. Depois a gente vai para os slides, porque desse 1 ao 10 já tem muita coisa profunda, nossos olhos abertos. Então, vamos orar. Deus maravilhoso, sou Rei do Universo, Deus excelso, estamos realmente te agradecendo porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, agradecendo porque estamos aqui em condição de teus filhos, em condição de aprender, mas de sermos advertidos, termos os nossos olhos abertos, condição de reconhecer a condição. E nossa condição é de falhos, de muitas vezes desobedientes, de muitas vezes rejeitador de advertência, acabamos não aceitando, lutando contra a luz que tem sido derramada, mas em humildade. Nós te pedimos, não permita que essa condição permaneça. Estamos aqui nos esforçando para que essa condição não seja uma realidade na nossa vida. Nós queremos sim ser transformados, sermos, renascer novamente, para que tudo que venhamos a fazer seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Transforma nosso caráter, transforma nossa vida, que nossas escolhas neste dia sejam escolhas para o céu, que estejam em harmonia com a Tua vontade. Toma aqui presente os Giovanni, os que vão entrar depois, os que vão assistir depois, a mim, nossa família, cada família que é representada através das pessoas pelas quais estamos orando, como nossos parentes, amigos, irmãos, muitas vezes colegas de trabalho. Temos colado pessoas que muitas vezes nem conhecemos, os enfermos, famílias enlutadas em todas as áreas. Toma, Pai, porque só mesmo a tua bondade e misericórdia vai alcançar cada um, inclusive a nós também. Estamos gratos por chegarmos até aqui.
E a tua misericórdia é o fato de não sermos consumidos. Por isso que neste dia façamos escolhas para a eternidade. Fala conosco neste capítulo tão profundo e necessário. Como eu falei no início, o próprio título já nos mostra a necessidade de entender, a urgência de entender o que está acontecendo e o porquê dessa degradação atual. Esse título me chamou a atenção, porque a degradação atual era naquela época, estava sendo descrita, mas é muito atual, como se tivesse sido escrito ontem, muito atual para os nossos dias. Isso fala conosco, por favor. Que o que vamos ler ou acompanhar na leitura e meditar depois faça diferença neste dia, onde quer que estejamos. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e abre nossos olhos, por favor, para que enxerguemos o tempo que nós estamos vivendo. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O grande conflito, ou melhor, capítulo 20. O grande conflito. Capítulo 21. A causa da degradação atual. Ao pregar a doutrina do segundo advento, Guilherme Miller e seus companheiros haviam trabalhado com o único propósito de despertar os homens ao preparo para o juízo. Tinham procurado acordar os que professavam a religião para a verdadeira esperança da Igreja e levá-los a sentir a necessidade de uma experiência cristã mais profunda. Trabalhavam também para acordar ao dever de imediata a Deus, para converter os homens a uma seita ou partido em matéria de religião. Daí o trabalharem em todas as facções e seitas sem interferência sua organização ou disciplina. Em todos os meus trabalhos, disse Miller, nunca tive o desejo ou o pensamento de criar qualquer interesse separado das ações existentes ou de beneficiar uma em detrimento de outra. Pensava em beneficiar a todos. Supondo que todos os cristãos se regozijassem com a perspectiva da vinda de Cristo e que os que não viam as coisas como eu as via não haveriam por isso de menosprezar os crentes nesta doutrina, não pensei em qualquer separadas. Todo o meu objetivo se concentrava no desejo de converter almas a Deus, cientificar o mundo do juízo vindouro e induzir meus semelhantes a fazer o preparo de coração que os habilitaria a encontrar-se com seu Deus em paz. A grande maioria dos que se converteram pelos meus trabalhos uniram as várias igrejas existentes. Memórias de Guilherme Miller, Bliss. Como sua obra tendia a edificar as igrejas, foi por algum tempo olhada com favor. Mas, decidindo-se os pastores e os dirigentes religiosos contra a doutrina da segunda vinda de Cristo, e desejando suprimir toda agitação a respeito, não somente se opuseram a ela do púlpito, mas também negaram a seus membros o privilégio de assistir a pregações sobre o assunto ou mesmo falar de tal esperança nas reuniões de oração da igreja. Assim, encontraram-se os crentes em grande provação e perplexidade. Amavam suas igrejas e repugnavam-lhes o separar-se delas. Mas, como vissem suprimido o testemunho da palavra de Deus e negado o direito de investigar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhe vedava a submissão. Não poderiam considerar os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a Igreja de Cristo coluna da verdade.
aí o se sentirem justificados em desligar-se dessas congregações. No verão de 1844, aproximadamente 50.000 se retiraram das igrejas. Por esse tempo, a assinalada mudança se presenciou na maioria das igrejas dos Estados Unidos. Há muitos anos se vinha verificando uma conexão cada vez maior, gradual, mas constante, com as práticas e costumes do mundo e, bem assim, um declínio correspondente da verdadeira vida espiritual. Mas, naquele ano, evidenciou-se uma decadência súbita e notável em quase todas as igrejas do país. Se bem que ninguém parecesse capaz de indicar a causa, o fato em si mesmo era largamente notado e comentado tanto pela imprensa como do púlpito. Numa reunião do presbitério de Filadélfia, o Sr. Barnes, autor de um comentário largamente usado e pastor de uma das principais igrejas daquela cidade, declarou que estava no ministério fazia 20 anos e nunca, até a última comunhão, tinha administrado a ordenança sem receber na igreja novos membros, ora mais, ora menos. Agora, acrescentou, não há despertamento nem conversões, tampouco se evidencia crescimento em graça por parte dos que professam a religião, e ninguém chegava ao seu gabinete de estudo a fim de falar a respeito da salvação da alma. Com o prosperar dos negócios e as brilhantes perspectivas do comércio e da indústria, aumentou o espírito de mundanismo. Isso se dá com todas as denominações. No mês de fevereiro do mesmo ano, o professor Finney do Colégio Oberlin disse: temos perante o espírito o fato de que, em geral, as igrejas protestantes de nosso país são como tais, ou práticas ou hostis a quase todas as reformas morais da época. Há algumas exceções, todavia insuficientes, para que isso deixe de ser geral. Nota-se, além disso, a falta quase universal de influência revivificadora nas igrejas. A apatia espiritual invade quase tudo e é terrivelmente profunda. Assim testifica a imprensa religiosa de todo o país. Quase que geralmente, os membros da igreja estão se tornando seguidores da moda. Dão mãos aos descrentes nas reuniões de prazer, nas danças, nas festas, etc. Mas não necessitamos de nos expandir nesse assunto lastimável. Basta que as provas se intensifiquem e se despenhem pesadamente sobre nós para mostrar que as igrejas em geral se estão degenerando lamentavelmente. Elas se têm afastado muito do Senhor, que se retirou delas. E um escritor no Religious Telescope testificou: nunca testemunhamos declínio religioso tão generalizado como no presente. Na verdade, a igreja deveria e pesquisar a causa desta situação aflitiva. Quão aflito é que deveria ser encarado este estado de coisas por todo aquele que ama a Sião. Quando nos lembramos de quão pouco passados casos de verdadeira conversão existem e da insolência e obstinação dos pecadores, quase sem precedentes, exclamamos como que involuntariamente: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Está fechada a porta da graça. Semelhante posição nunca prevalecera sem causa na própria igreja. As trevas espirituais que caem sobre as nações e indivíduos são devidas não à atividade arbitrária do socorro da graça divina por parte de Deus, mas à negligência ou rejeição da luz divina por parte dos homens. Exemplo frisante desta verdade vê-se na história do povo judeu no tempo de Cristo. Pelo apego ao mundo e esquecimento de Deus e sua palavra, tornou-se-lhes obscurecido o entendimento e o coração mundano e sensual. Daí estarem em ignorância quanto ao Messias e em seu orgulho e incredulidade rejeitarem o Redentor. Mesmo assim, Deus não privou a nação judaica do conhecimento das bênçãos da salvação ou
de participar delas. Aqueles, porém, que rejeitaram a verdade, perderam todo o desejo do dom do céu. Trevas pela luz e a luz, até que a luz que neles estava se tornou em trevas. E quão grandes eram as trevas! Como abolir que os homens conservem as formas da religião, embora falte o espírito da piedade. Depois de terem rejeitado o evangelho, os judeus continuaram zelosamente a manter seus ritos, preservavam com rigor o exclusivismo nacional, ao mesmo tempo que não podiam deixar de admitir que a presença de Deus mais era entre eles manifesta. A profecia de Daniel apontava tão insofismavelmente para a vinda do Messias e tão diretamente lhes predizia sua morte que eles acabaram essa profecia. Os bispo pronunciaram a maldição sobre todos os que passassem uma contagem do tempo. Em seguida, em penitência, o povo de Israel tem permanecido por 1900 anos referente ao misericordioso oferecimento de salvação, despreocupado das bênçãos do Evangelho como solene e terrível advertência do perigo de rejeitar a luz do céu. De que existe causa idêntica, aquele que delicadamente abafa as convicções do dever, pelo fato de se achar este em conflito com as tendências pessoais, perderá finalmente a faculdade de discernir a verdade do erro. Obscurece-se o entendimento, a consciência se torna calejada, o coração endurecido e a alma se separa de Deus. Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente, ali a igreja se envolve em nós. Esfriam a fé e o amor, entram a separação e a discórdia. Os membros da igreja centralizam seus interesses e energias em implementos e os pecadores se tornam endurecidos em sua impenitência. A mensagem do E retrato semelhante, meu Pai, misericórdia. Por isso que eu falei disso, que parece que foi escrito ontem. Que semelhança total com os nossos dias. Esses 10 parágrafos, eles são um retrato em detalhes do que está acontecendo atualmente. Eu fui impressionada como que o detalhe bate exatamente. Realmente, compartilhar aqui. Como os detalhes são. Apareceu? Espera aí só um pouquinho. Como os detalhes são assim, milimetricamente. Eu queria saber o que está acontecendo. Ai, agora foi, deixa eu ver. Barulhinho. Pronto, aleluia. Obrigada. Tá dando erro, e depois a gente assiste, ele aparece. Então, veja, como que a gente pode dizer claramente a história se repete. Observem, depois leiam com calma o capítulo, ou melhor, do parágrafo 1 em diante. Vou só pegar algumas partes aqui importantes e aí a gente vai para o slide. Mas se você observar aqui nessa imagem, a causa da degradação atual, que é o título do capítulo na versão Grande Conflito, e aí você vê alguns sintomas, né? As pessoas estão envolvidas aí com dinheiro, aí tem o dólar, aí tem a moeda, aí tem o poder, né? Dando mão ao sistema,
aí tem um pregador ali atrás, uma cruz, mas a pessoa está na igreja, mas está no celular, está na igreja, mas está indo, não está prestando atenção, ou seja, uma série de coisas que envolve o tema. Mas eu quero vocês me acompanhem aí na alguns tópicos aqui rápidos, antes da gente ir para os slides. Na verdade, todo de 1 a 10 deveria ser citado, e até para tirar coisas importantes que estão em harmonia com os nossos dias aqui, é difícil por quê? Porque do parágrafo 1 ao parágrafo 10, tudo aqui é importante. Tudo aqui retrata a realidade que nós estamos vivendo. Aí, de repente, alguém pode pensar, mas aí vem de novo para falar mal. Não é falar mal, é enxergar o tempo em que nós estamos vivendo. É enxergar a urgência de tomar uma decisão, de correr para os braços do Mestre, do Salvador, pedindo perdão, reconhecendo a condição, se humilhando e enxergando o caminho que o mundo vive, o mundo cristão, está fazendo, está indo, é caminho de destruição. Por quê? Porque o próprio Messias falou que o mundo jaz do maligno. Agora veja, se o mundo jaz do maligno, ele diz: o príncipe deste mundo se aproxima, ele nada tem em mim e eu nele. Então, por que que eu vou aceitar as coisas claramente que são do mundo e que estão agora no mundo cristão, aceitar tudo e dizer: é isso mesmo, tá certo? Não, não tá. As coisas do céu não têm harmonia com as coisas da terra. Mas vamos lá, me acompanha aí, parágrafo 1. Ao pregarem a doutrina do segundo advento, Guilherme Miller, ou seja, voltou aqui para Miller, né? E seus associados haviam trabalhado com um único propósito. Que propósito? Despertar os homens a fim de se prepararem para o juízo. Que se preparassem para o juízo. Então, observa que isso foi na época de Miller e mais urgente ainda nos nossos dias. Que estejamos com o propósito de ser, como eu sempre digo, voz de profeta, de ser a boca do profeta. Por quê? Porque quando o povo estava em grande rebeldia, o Eterno vinha e levantava um homem, um profeta, uma pessoa, para poder despertar o povo, para que o povo entendesse a urgência de ser, de mudar a rota, de mudar o caminho, de se arrepender. Entende? Então, como foi com Miller, preparar o povo para o juízo, hoje isso é mais urgente ainda, por quê? Porque o tempo está mais curto, porque os 6.000 anos está se completando, porque a degradação, como a próprio testemunho fala, a apostasia ômega já está aí, já chegou. Eu não tenho que esperar que ela se cumpra em mim ou eu estar envolvido dentro dela para saber que o tempo já está acontecendo. E é exatamente o contrário, sabendo que já está acontecendo, que chegou o tempo do fim, é que eu devo correr para me preparar para estar fora desse contexto. Porque estar dentro é sinônimo de destruição. Mas olha só, aí segue aí nesse parágrafo dizendo: também trabalhavam visando a despertar os não convertidos para a imposição de um arrependimento imediato e conversão a Deus. No parágrafo 2, no último parágrafo diz assim: meu maior desejo era converter almas a Deus, notificar o mundo acerca do juízo vindouro e convencer meus semelhantes a fazer o preparo de coração, que os capacitaria a se encontrarem em paz com o seu Deus. Entende? A minha missão e a sua é essa. E se para isso eu vou ser difamado, eu vou ser chamado de extremista, ser chamado de doido, ser chamado de dissidente, se que isso, pregando essa mensagem,
eu sou isolado, eu sou expulso, eu sou perseguido, difamado, que seja. Mas a missão minha e sua, e nosso maior desejo seja exatamente o de Miller e de seus companheiros, que é o quê? Que era converter almas a Deus, notificar o mundo acerca do juízo vindouro e convencer o nosso próximo a fazer o preparo de coração que os capacitará a se encontrar em paz com seu Deus. Porque, gente, eu já disse isso algumas vezes, não adianta só conhecer o tempo, não adianta só conhecer profecia, não adianta só ser membro de igreja e achar que está tudo bem, e achar que eu estou seguro porque eu sou membro. Não é isso. É muito mais profundo, é entender que estamos em tempo de juízo, é entender que exige um preparo, é entender que a minha vida deve ser um testemunho para outras pessoas. Percebe? E vou dizer para vocês, a mensagem de juízo, a mensagem de arrependimento é uma mensagem que não é bem-vinda no meio cristão, nem no nosso meio, porque estamos envolvidos nisso. Quando você diz que é chegada a hora de juízo, que tem que mortificar o eu, que tem que buscar o Espírito do Senhor para poder ter o caráter transformado, entende? Para poder ter domínio próprio. Aí as pessoas não querem, por quê? Porque todos nós, quando não buscamos, quando não vivemos a luz que temos, acabamos cheio do eu, cheio do orgulho de Laodiceia, cheio de para que isso? Isso é extremismo, para que essa mensagem? E aí a gente acaba envolvido na perdição de almas e não de salvação. Misericórdia. Olha o ponto 3. Como sua obra tendia a reedificar as igrejas, foi por algum tempo visto com favor. Mas como os ministros e líderes religiosos, observa como a história se repete. Mas como os ministros e líderes religiosos se decidissem contra a doutrina do advento e desejassem abafar toda a agitação sobre o assunto, não apenas se opuseram a ela do púlpito, como também negaram seus membros o privilégio de assistirem às pregações sobre o segundo advento, ou mesmo de falar de tal esperanças nas reuniões da igreja. Eu pergunto, a história está ou não está se repetindo? Parece que isso aqui foi escrito ontem, entende? E aí, ó, assim os crentes viram-se numa situação de grande tribulação e perplexidade. Amavam suas igrejas e recusavam se separar delas. Vejam agora. Mas, como vissem o testemunho da palavra de Deus posto de lado e negado seu direito de investigar as profecias, sentiram que sua lealdade a Deus não permitia que se submetessem. Você está entendendo? Vocês estão entendendo que no passado houve um povo dentro da igreja, tá? Dentro de um povo que foi levantado na missão de advertir o mundo sobre o advento. Existiam já naquela época, por isso que eu estou falando que parece que foi escrito ontem, líderes religiosos que estavam contra essa mensagem de preparo, de arrependimento, para o preparo do advento, estavam distantes e essas pessoas, eles começaram a ver que isso estava acontecendo. Essas pessoas começaram a ver que a liderança não estava fiel à mensagem e ia sendo colocado de lado o que a palavra, o testemunho foi colocado de lado. Hoje nós levantamos a bandeira de que somos o povo que guarda os mandamentos, que tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. No entanto, tudo está sendo colocado de lado, inclusive a lei que dizemos defender.
A lei que declaramos de que nós guardamos os mandamentos, somos o povo, mas vive pisando na lei, vive pisando nos mandamentos. Diz que somos o povo que guarda os mandamentos, no entanto, ao mesmo tempo diz que é impossível guardar mandamento, que vai viver pecando, pecando, pecando. Então observa que não existe mais harmonia na pregação do evangelho. E essas pessoas daqui da época relatada enxergaram isso e automaticamente se desligaram, porque entenderam que a liderança eh, estava encobrindo, estava escondendo a mensagem do advento que leva ao arrependimento. Aí no parágrafo 4 diz assim: nesta ocasião, uma notável mudança foi observada na maioria das igrejas nos Estados Unidos. Por muitos anos, vinha sendo notada uma gradual, porém invariável conformidade, observa, hein, com as práticas e costumes mundanos e um correspondente declínio da autêntica vida espiritual. Veja se não é o quadro. Aí no parágrafo 5 diz assim, como eu falei para vocês, todos esses parágrafos deveriam ser lidos parando, comentando. Mas vamos lá. Com o incremento de negócio, parágrafo 5, finalzinho. Com o incremento dos negócios e as brilhantes perspectivas de comércio e da indústria, está havendo um aumento da inclinação para o mundanismo. E isto acontece ou ocorre em todas as denominações. Observa que o próprio testemunho fala que isto acontece em todas as denominações. Então, você percebe que, como eu sempre digo, o passado ilumina o futuro, ilumina o presente, ilumina o futuro. Você observa que Miller, naquela época, foi levantado, como a gente viu, o Espírito Santo usou pessoas em várias áreas do mundo, inclusive crianças de 6 a 8 anos, para pregar a mensagem. Como a gente viu no capítulo passado, para pregar a mensagem de que o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E hoje nós estamos num contexto, isso aqui, ó, com o incremento dos negócios e as brilhantes perspectivas do comércio e da indústria, está havendo um aumento da inclinação para o mundanismo. E isso ocorre em todas as denominações. Será que Jesus, dando testemunho, né, através da escritora deste livro, que cremos que é o espírito de profecia, que é o testemunho, é o próprio Cristo falando para ela o que deveria escrever, direcionando, não está falando para a gente hoje? Será que nós pedindo, como disse o primeiro hino que a gente sempre canta quando começa um capítulo novo, abre, Senhor, os olhos meus. Será que nós não estamos vendo isso acontecer hoje, neste ano, no nosso meio também? Que enxergar o erro, enxergar a degradação só do lado de fora, entende? Nós não estamos sendo fiéis ao testemunho quando fazemos isso. Por quê? Porque, infelizmente, todo o contexto cristão evangélico está dentro dessa realidade. O mundanismo está dentro. Através de quê? Do evangelho que está distorcido, não é mais evangelho eterno, é o evangelho da hipergraça, que pode tudo, que é assim mesmo, basta você estar batizado, ligado a uma instituição, você está salvo. Aí eu pego a mensagem Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, que é o sistema de Babilônia, que está em todos os cantos, inclusive no nosso meio. E aí vem a palavra do Eterno e diz: sai do sistema, não aceita. Não, mas isso aí é todo mundo que tem que sair de lá e vir para cá. Isso é correto diante do que nossos olhos têm visto, percebe? Então chegamos no momento, como eu já disse, vou repetir, de posicionamento.
de que lado eu estou. Não, 2026, 2027 eu penso nisso, agora eu vou aproveitar, agora eu vou curtir, agora eu vou viver. Ah, os processos salvo. Meu nome está no livro da igreja, está tudo certo. Cuidado, amanhã pode ser tarde demais. Estamos vendo os acontecimentos, porta da graça se fechando praticamente. Temos que acompanhar o Cordeiro onde quer que ele vá. E nós estamos sendo ninados com uma melodia de uma falsa segurança para continuar no erro, para continuar sem quebrantamento do eu, para continuar cheio do orgulho de Laodiceia, de que eu sou assim mesmo, para continuar rejeitando a mensagem de advertência que está escrita, ok? Então, vamos realmente permitir que o Espírito do Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Vou ler mais uma partezinha aqui que é muito importante. Esse, esses parágrafo de 1 a 10 está todo marcado. Todo marcado. Eu não vou nem fazer, eu acho, os slides hoje, deixar para amanhã, porque tem coisa aqui que eu preciso comentar. E a gente precisa rever e ler junto. E aí amanhã a gente faz os parágrafos, né, as lições dos parágrafos. Vamos continuar aqui, ó. Parágrafo 6, onde diz assim: a apatia espiritual invade quase tudo e é terrivelmente profunda. Assim testifica a imprensa religiosa de todo o país. Em grande extensão, os membros da igreja, veja isso, abre, Senhor, meus olhos, vamos lá. Em grande extensão, os membros das igrejas estão se tornando amantes da moda, dando as mãos aos ímpios em comemorações de prazer, danças e festividades, etc. Mas não precisamos alongar-nos sobre esse penoso assunto. É suficiente saber que as evidências se acumulam e caem pesadamente sobre nós para mostrar que as igrejas, em geral, estão se tornando tristemente degeneradas. Por quê? Porque elas se afastaram muito do Senhor. E aconteceu o quê? E ele se apartou delas. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso aqui é o testemunho de Jesus que está falando. Aí hoje até isso não é mais considerado espírito de profecia e testemunho de Jesus. Hoje nos nossos púlpitos, quando vai falar uma citação, diz assim, a escritora americana. A escritora mais conhecida, mais traduzida. Não, é o testemunho. Porque quando eu encaro uma leitura dessa, que é a testemunha verdadeira, que é o Cristo, o Salvador, o que eu digo que eu aceitei, o que perdoa os meus pecados, que está falando hoje, mas não é falando para a igreja, é falando para mim. Eu sou igreja. Quando Cristo voltar, a mensagem do advento, ele não vem buscar instituição, denominação, ele vem buscar os fiéis, percebe? Então observa esse retrato aqui, gente. Esse retrato aqui é bem claro, eu vou repetir um pedacinho e a gente vai para o parágrafo 7. Em grande extensão, os membros das igrejas, estão se tornando amantes da moda, dando as mãos aos ímpios em comemorações de prazer, danças e festividades, etc. O que é que está acontecendo hoje no nosso meio? E o final do parágrafo é bem claro, diz: elas, ou seja, as igrejas, se afastaram muito do Senhor e ele se apartou delas. Sou eu que estou dizendo isso, percebe?
Aí trazendo para a igreja a instituição e trazendo para a igreja eu como indivíduo, se eu estou dentro desse contexto, o Senhor está se afastando, se afastou de mim. Eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho permitido que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque quando ele vem para me convencer do pecado, eu digo: "Não, isso é extremismo, é besteira, não precisa. Quer agora viver uma vida de santinha, santa? Não, não existe isso não, eu que tenho que viver uma vida santa sim". Porque a própria Bíblia é bem clara quando Jesus diz assim: "Ó, sede santo como santo é vosso Pai". Busque viver em paz com os irmãos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, entende? Então é algo muito sério, nossa salvação depende da santificação. "Ah, você está dizendo então que eu tenho que viver uma vida santa para ser salvo?". Olha só, a vida santa, ou seja, em harmonia com o céu, você está testemunhando a verdadeira graça, porque a verdadeira graça ela transforma. A verdadeira graça, ela transforma, ela me aponta o pecado, ela me mostra que o meu pecado, o meu orgulho, fere o Messias, fere o meu Salvador, foi o que crucificou ele. Então é algo que a gente tem que meditar profundamente. Vamos para o parágrafo 7. Olha o que diz aqui, ó: "Nunca testemunhamos tal declínio religioso como no presente. Verdadeiramente, a igreja deveria despertar e buscar a causa daquilo que está afligindo, pois cada um que ama a Sião precisa fazer isso. Quando nos lembramos de quão poucos e ocasionais casos de verdadeira conversão existe, ó, poucos, viu? A verdadeira conversão existe, e da quase incomparável impenitência e dureza dos pecadores, exclamamos quase que involuntariamente: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Ou está fechando a porta da graça? Parágrafo 8. Tal condição nunca existe na igreja sem a causa. Observa aqui agora. As trevas espirituais que se abatem sobre as nações, igrejas e indivíduos não são devidas a uma arbitrária retirada dos socorros da divina graça por parte de Deus. Mas olha o motivo, mas a negligência ou rejeição da luz divina por parte dos homens. Hoje nós temos uma grande luz sendo mostrada, revelada, nos alcançando. Mas eu estou fazendo o que com essa luz? Eu estou recusando, eu estou rejeitando, eu estou negligenciando? Porque se eu estou fazendo isso, o fim é destruição final. Olha o que segue dizendo. Um exemplo impressionante dessa verdade é apresentada na história do povo judeu nos tempos de Jesus Cristo. Por sua devoção que ao mundo e esquecimento de Deus e sua palavra, sua compreensão se tornou obscurecida e seus corações fizeram-se mundanos e sensuais. Assim estavam eles em ignorância quanto ao advento do Messias e em seu, ó, de novo, ó, orgulho e incredulidade rejeitaram o Redentor. Esse orgulho e incredulidade já vimos em vários capítulos até chegar nesse 21. Característica do povo de quem? De Deus, dos judeus, os que foram escolhidos com a missão. Aí, como eu sempre digo também, hoje gostamos de trazer que somos o povo que guarda os mandamentos, somos o povo que é a igreja verdadeira, e aí a gente ouve várias vezes.
orgulho e incredulidade. E aí segue dizendo: nem mesmo então Deus retirou da nação judaica o conhecimento ou a participação das bênçãos da salvação. Mas aqueles, olha quem é que perde, hein? Que rejeitaram a verdade, perderam todo desejo pelo dom celestial. Tinham trocado as trevas pela luz e a luz pelas trevas, até que a luz que estava neles tornou-se trevas, e quão grande eram essas trevas. Gente, é triste ver isso atualmente acontecendo. Hoje vou falar novamente. Se você quer testemunhar, se você quer viver, se você quer pregar sobre a luz presente, sobre a verdade presente, as 3 mensagens angélicas que te levam à reforma de vida em todas as áreas, você é calado, você é perseguido, você é difamado pelo próprio povo. Por isso que o testemunho fala que os adventistas nominais, ou seja, que tem o nome de adventista, mas que não vive a mensagem, esses serão os perseguidores dos fiéis adventistas e diz mais, esses entregarão os fiéis aos católicos. A gente tem que parar com essa doença de achar que está tudo certo, com essa cegueira, melhor dizendo, de achar que está tudo certo, que é assim mesmo, não está. Se nós não nos posicionarmos, se nós não permitirmos sermos convencidos, vou repetir, do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não permitirmos sermos guiados a toda a verdade pelo Espírito Santo do Senhor, pode ter certeza, nos transformaremos ou estaremos dentro desse quadro de adventistas nominais. Tem o nome de que é santo, mas de santo não tem nada. E hoje, as nossas escolhas determinam as minhas decisões, estar em harmonia com as coisas do mundo. Olha o que nós vimos aqui. Em grande extensão, os membros da igreja estão se tornando amantes da moda, de mãos dadas com os ímpios, em comemorações de prazer, danças, festividades e etc. Isso é Ju que está falando? É Ju que está falando mal? Ah, porque eu não concordo com o que ela está falando, então você não aceita o testemunho de Jesus. Então você não aceita o espírito de profecia que está lá, é bíblico, e que a gente acredita e tem o orgulho de dizer, porque eu sou o povo que tem o testemunho de Jesus. Mas na hora da advertência, na hora de ter os olhos abertos, na hora de reconhecer as falhas, de reconhecer a necessidade de mudança, não, isso aí também não precisa, isso é extremismo, isso é querer ser santo. Mas o Eterno quer que sejamos santos mesmo, percebe? Vamos finalizando com esses 2 últimos parágrafos aqui. Diz assim, parágrafo 9. É parte, observa, tá? É parte da política de Satanás fazer com que os homens, entendam, hein? Retenham as formas da religião, embora possa estar completamente ausente ao espírito de piedade vital. Antes de seguir, o que é que diz 2 Pedro 3, do capítulo 1 ao 5? Ah, porque vivem, são desobedientes, são assim, são assada, e no final diz assim, vivendo em forma de piedade, mas negando-lhe o poder desta. Ou seja, nós hoje estamos neste quadro, se nós não permitirmos o trabalho do Espírito Santo. Que quadro, Jô? No quadro de viver forma de piedade, de viver religiosidade, de não faltar um culto, de cumprir a agenda, mas em forma de letra, em forma de religião. Por quê? Porque negando o poder. Porque na hora que é para mudar de vida,
Na hora de para entender que os princípios, os propósitos devem estar ligados à eternidade, não a este mundo, aí não precisa, aí é extremismo, entende? Agora isso é parte da política de quem? Olha o que começou o parágrafo. É parte da política de Satanás fazer com que os homens retenham as formas da religião, embora possa estar completamente ausente o espírito de piedade vital. Depois de haverem rejeitado o evangelho, os judeus continuaram zelosamente a manter seus antigos ritos, rigorosamente preservavam o exclusivismo nacional, a despeito de não admitirem que a presença de Deus não estava mais entre eles. Gente, isso é muito sério, porque hoje isso aqui é um quadro pintado agora hoje. Por quê? Porque hoje nós, como povo, estamos fazendo exatamente o que os judeus fizeram. Rejeitamos o evangelho, nos consideramos zelosos nos ritos. Que ritos? Não falta o culto do sábado, mas não é um culto que agrada ao Eterno. Ah, Jô, quem é você para dizer isso? Tu vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia, entenda o que é guardar o sábado, o que é observar o sábado, e quando você vai para um culto, entre aspas, de adoração ao sábado, você vê o quê? Festejo. Dia dos namorados, dia dos pais, dia da mãe, dia do bravador, dia da educação, dia da mulher, dia a dia, e o sábado é pisado. E nós estamos lá assistindo o culto, dizendo amém, amém. Você percebe? Nós estamos vivendo em ritos. E outra, ainda somos zelosos nisso. Eu vou dizer para vocês, como eu já disse algumas vezes também, eu já pedi perdão ao Eterno, porque muitas vezes, na minha ignorância e cegueira, eu colaborei para pisar no sábado. Eu colaborei para investir tempo e recursos para poder arrumar a igreja, porque era dia da mulher. Porque era dia da mulher missionária, porque era dia do desbravador, porque era dia das mães, porque era era dia do. E o sábado é o dia do Senhor e ponto. Entende? Então, olha o que diz aqui, ó. Primeiro é a política de Satanás que faz isso. Depois a gente rejeita o evangelho. Que evangelho? O evangelho eterno. Por que rejeita? Porque não pode falar de juízo, só pode falar de amor. Vamos falar das coisas que nos unem, vamos falar das coisas boas. Teu juízo não pode falar, não. Quem falar de juízo vai ficar metendo medo no povo? Não, não fala de juízo. Vocês estão entendendo como o retrato de hoje é fiel a isso aqui? Vou seguir, porque o tempo não para. Diz assim, ó. Depois de haverem rejeitado o evangelho, os judeus continuaram zelosamente a manter seus antigos ritos. Lembrando que nós gostamos também de defender que somos o Israel moderno, somos Israel espiritual. Nós só queremos pegar a bênção do Israel. Nós não queremos abrir nossos olhos para ver a maldição de Israel que ele mesmo buscou para ele quando rejeitou o Messias, quando rejeitou o Evangelho, tá? Aí diz, rigorosamente preservado no exclusivismo nacional. Nós somos, não, nós não somos, somos sim, exclusivistas. Por quê? Porque quando pregamos que nós somos a igreja verdadeira, que mesmo errada dentro do contexto, mas tem que continuar aqui, porque aqui é onde está a salvação. Sai dela, povo meu, vem todo mundo para cá. Não é um exclusivismo? Aí diz, a despeito de não admitir. Gente, olha isso. Preservar o exclusivismo nacional a despeito de não admitirem que
A presença de Deus não estava mais entre eles. Isso aqui é de chorar, é de doer o coração. Aí a gente vai lá para Ezequiel 9 que diz o quê? Que os selados, eles choram e gemem pelas abominações que está acontecendo no meio do povo. E povo? Do povo escolhido para uma missão. A profecia de Daniel apontava tão inequivocamente para o tempo da vinda do Messias e predizia sua morte tão diretamente que eles faziam de tudo. Gente, observa, eles faziam de tudo para desestimular seu estudo. E, finalmente, os rabis pronunciaram a maldição sobre todos os que tentassem calcular o tempo. Se você tenta mostrar que estamos completando 6.000 anos, que o tempo está acabando, vamos calcular, vamos lá, pega a história, vamos lá, mil e tanto, mil e tanto, mil e tanto. Não, não calcula isso não para quê? Vamos até cortar do livro Grande Conflito Condensado, não fala dos 6.000 anos, não. Entende? O povo de Israel permaneceu em sua cegueira e penitência durante 1.900 anos, indiferente ao gracioso oferecimento da salvação, esquecido das bênçãos do Evangelho, tendo a solene e terrível advertência do perigo de rejeitar a luz do céu. É um perigo rejeitar essa luz que estamos tendo acesso hoje. Vou finalizar com o último parágrafo, 10, que diz assim: onde quer que exista tal causa, seguir-se-ão, observa, gente, os mesmos efeitos. Agora eu pergunto, se no nosso meio está essa causa, se no mundo cristão evangélico está desse modo, nós estamos esquecendo que o efeito final será o mesmo. Qual foi o efeito de Israel? Deixou de ser a nação escolhida, porque negou o evangelho, negou o Messias, não reconheceram os sinais do tempo do fim, não reconheceram a vinda do Messias. E aí, no ano 70, foram destruídos. E cristãos fiéis saíram do meio dela, saíram de dentro dos muros, ficaram atentos aos sinais, tomaram a decisão e caíram fora. Esses se salvaram, mas todos aqueles que estavam na falsa segurança, cheio do orgulho de Laodiceia, que não precisa tanto disso, que isso é extremismo, que não é por aí, foram destruídos. E olha o que diz aqui, ó: onde quer que exista tal causa, seguir-se-ão os mesmos efeitos. Aquele que deliberadamente reprime suas convicções do dever, porque elas interferem em suas inclinações, observa, finalmente perderá a capacidade de distinguir entre a verdade e o erro. Se continuarmos deliberadamente, sem aceitar, né, sem reprimir, gente, ou melhor, reprimindo as convicções, sem perceber que tudo isso está me levando à inclinação, olha isso aqui, do mundanismo, de aceitar tudo, finalmente perderá a capacidade de distinguir entre a verdade e o erro. A compreensão se torna obscurecida, a consciência insensível, o coração endurecido e a alma é separada de Deus, ou seja, a vida toda, em todas as áreas, no que come, no que veste, no que fala, no que assiste, no que acha, na falta de domínio próprio, na falta de quebrar o orgulho de Laodiceia. E eu acabo tendo que compreensão se torna obscurecida. Ah, para que isso? Não precisa. Percebe? A consciência insensível, nada mais me sensibiliza. Se eu ouço uma mensagem desta, eu vou sair revoltado porque está falando mal. Não.
O livro, quando você lê, estuda, examina em oração, em humildade diante do Eterno, é uma advertência, é voz do profeta, é o testemunho de Cristo querendo abrir os meus e os seus olhos para que saiamos dessa mornidão, para que não aceitemos essa música de niná que está adormecendo todo mundo, aceitando tudo. Olha o que diz aqui, ó, onde a mensagem da verdade divina é menosprezada e tratada com leviandade, ali a igreja é envolvida pelas trevas. É para a gente dizer assim: misericórdia. A fé e o amor se esfriam, e a dissensão e a alienação se introduzem. Tu quer ver se você realmente é querido e amado? Começa a pregar a verdade. Começa a pregar a verdade. Não só pregar não, viver a verdade, que tu vai ver que o amor, o feliz sábado, o sorriso largo, o meu irmão, minha irmã, pegar na mão do seu irmão e dê um sorriso para ele, deixa de existir, meu querido e minha querida que está aqui. As pessoas nem vão lembrar de você. Aí você vai descobrir quem verdadeiramente te ama, quem está preocupado com você, de mandar uma mensagem: "Tudo bem, minha irmã? Tô orando por você". Faz, começa a ser boca de profeta para você ver. E aí diz aqui, ó: os membros da igreja centralizam seus interesses e energias em empreendimento mundanos e os pecadores se tornam endurecidos em sua impenitência. E aí, sou eu que estou falando mal? Ou eu estou abrindo os olhos, ou permitindo que o Eterno abra meus olhos para entender o tempo urgente, o tempo solene e terrível em que estamos vivendo? É tempo de decisão, é tempo de posicionamento, é tempo de estar preparado a, se possível for, perder tudo. E esse tudo é amizade, é família, é emprego, é cargo na igreja, perder amizades. Como eu te falei, feliz sábado, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Começa a viver e pregar a verdade, para você ver como você termina num caminho solitário, mas o Eterno é tão bom que ele não une pessoas, ele une propósitos. E quem tem o mesmo propósito está se encontrando. Quem tem o mesmo propósito está se unindo para fortalecer um ao outro e entender que se eu sou boca de profeta e o testemunho fala isso, ou seja, o próprio meu Salvador me fala isso, se prepare, fique ligado a mim, porque todo apoio terreno humano será tirado. Então, a nossa maior necessidade é hoje, sim, viver em estrita obediência. Ah, mas eu vou ser chamado disso, daquilo, de doido, de extremista, de santinho, de santinha, que eu não precisa disso, que a salvação já me cobre, a salvação. Cuidado. O evangelho eterno, ele é amor, ele é graça, mas ele é juízo. Não esqueça dessa última parte. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O meu nome e o seu pode estar passando hoje, nesse calendário gregoriano, 24/12/2025. O meu nome e o seu pode estar passando hoje no santuário do céu. E a partir de agora, o que que eu vou fazer com esta mensagem? Eu vou recusar ou eu vou abraçar e dizer: Senhor, Pai eterno, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Temos que tomar uma decisão hoje e agora, porque daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, eu posso, puf, morreu. E aí, como vai ser a ressurreição para mim? Vai ser amanhã da eternidade ou vai ser a ressurreição após 1000 anos? Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar de ser adventista do sétimo dia. E eu vou repetir, finalizando, as palavras de Miriam,
que ela diz assim: hoje, quando me perguntam, você é adventista? Ou você ainda está na igreja? Ela responde: hoje eu sou mais adventista do que eu era quando estava sentada no banco dentro da igreja. Porque, de fato, hoje eu vivo a vontade do Eterno, eu vivo a busca pela santificação, eu vivo o quebrantamento do eu, tirar o orgulho de Laodiceia. Eu vivo lendo a Bíblia e dizendo: Pai, me ensina, porque eu ainda não sei nada. Entende? Então, que possamos neste dia meditar sobre isso. Olha a condição do povo de Deus. Interessante o nome do capítulo. A causa da degradação atual. Por isso que o próprio testemunho diz que este livro deve ter cada um em um lar. Devemos estudar, trazendo luz para os nossos dias. E esse título já fala isso, já é uma luz para mostrar a degradação atual, hoje, 2025. Ok? Que permitamos que o Espírito Santo complete a obra na minha vida e na sua. E se alguém perguntar, ficou doido? Ficou doida? Fiquei. Se é para seguir o eterno, na sua visão é ser doida, estou doida. Agora, extremista sou, porque só existe dois extremos, o extremo do céu e o extremo do mundo. Eu quero o extremo do céu. Eu quero o propósito de ir para o céu. Eu quero viver a graça, a verdadeira graça transformadora, hoje e agora. E eu tenho responsabilidade diante das minhas filhas. Ontem eu estava conversando com uma delas aqui, já conversei com a outra também. Você também tem responsabilidade diante dos seus filhos, sua esposa. Não, mas eu não sou casado. Diante de seus colegas de trabalho, diante de seus irmãos de igreja. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Ok? Possamos, então, neste dia, meditar sobre isso. Porque a degradação atual está em todo o mundo, inclusive no nosso meio, como cristão evangélico. Possamos viver verdadeiramente pregando, testemunhando o evangelho eterno. Vou repetir: é graça, é misericórdia, mas é juízo. E essa parte ninguém quer ouvir falar. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de mim e de cada um de vocês. Algum voluntário para fazer a oração final, ou alguém gostaria de comentar alguma coisa? E amanhã a gente faz os slides desses 10 primeiros parágrafos. Ele era muito forte, eu não tinha como deixar passar batido. Se ninguém quiser comentar, eu vou pedir ao irmão Lênio para fazer a oração final. Abre o microfone. Pronto. Bom dia. Maravilhoso Pai, nosso Deus eterno, aqui estamos, Senhor Deus, um pouco de teus filhos, Senhor Deus, onde estamos acompanhando o desempenho dessas mensagens para a nossa vida atual, porque nós sabemos, Senhor Deus, que o seu povo cada dia mais se desvia dos teus caminhos, nos costumes pagãos, Misericórdia. e o inimigo realmente é sagaz e a gente tem que ter cuidado com ele para que ele não venha tirar Verdade. nós dessa vida espiritual, Pai. Dá-nos cada dia mais o teu poder, o teu espírito na nossa vida, para que possamos entender e colocar, Senhor Deus, em prática na nossa vida, dia a dia, momento a Amém. momento que nós vivemos. Sabemos que estamos no limiar da tua volta, a volta do teu filho Yahushua, Messias. E é por ele que nós estamos aqui, Senhor Deus, para aceitar o sacrifício. Porque ele fala, aquele que quer seguir a mim, toma a sua cruz e siga. E Verdade. nós, Senhor Deus, esse objetivo de continuar, Senhor Deus, neste caminho, buscando as tuas verdades. Amém. Mas precisamos do teu Espírito para entender totalmente, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da essência do Evangelho, Verdade. das coisas celestiais. Esse povo que está te buscando hoje, nos dê um dia na presença dos santos anjos, derrama o teu poder sobre nós e nos dá sabedoria e o desejo e a alegria de estarmos diante de Ti. Amém. Nós te
Suas bênçãos não querem mais de nós. Nós sabemos que hoje para amanhã é um dia festivo do dia pagão, das coisas pagãs. Nós estamos aqui não para participar de nada disso, graças a Deus que nós não concordamos com essas coisas. Graças a Deus, esse ano a gente não deu nenhum Feliz Natal para ninguém e não temos essa pretensão, porque nós não vivemos a mentira, queremos viver na verdade. E é Amém. isso que queremos, Senhor Deus, viver o teu evangelho, mostrar para o mundo que nós te servimos de Espírito em verdade. E aí, Amém. não, filho amado de Yahushua, que nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Então, se o Eterno permitir, amanhã a gente vai para os slides com 15 pontos importantes desses 10 parágrafos. Então, tenha um bom dia. Daqui a pouco eu ponho o link lá no grupo, tá bom? Que o Eterno abençoe. Bom dia. Deixa eu falar uma coisa. Tá. O finalzinho da oração, que ele falou assim: eu não dei Feliz Natal para ninguém, e porque eu não vivo na mentira. Mas eu fico assim, sabe o quê? Ainda não consegui me conscientizar totalmente disso, mesmo porque eu acho que esse período de Natal, mesmo que ele não seja o verdadeiro, porque diz que o Cristo ele nasceu mais ou menos em março para abril, né? Que é o período que lá é o período de verão, uma coisa assim, né? Por causa do tempo, como estava o tempo lá. Eu acho que eu acho que as pessoas ficam mais propensas a pensar em Cristo. Eu acho que as pessoas ficam mais propensas a pensar assim, na caridade. E eu não sei, eu não acho esse período ruim por isso. Porque as pessoas falam mais de Cristo, falam mais de ajudar, falam mais, ficam mais, falta a palavra. Mas elas ficam mais propensas a pensar mesmo no bem, em ajudar, em doar, se juntam mais como família, sabe? Procuram resolver seus conflitos familiares, procuram resolver de estar juntos, sei lá, de desejar coisas boas um para o outro. Então, não sei. Então, o Aqui que eu esse posso lhe período dizer é vai ser, busque. esse período agora está sendo muito ruim para mim, né? Porque tem um mês que eu perdi minha mãe e minha mãe amava esse período, gostava muito de arrumação de casa, de comidas, de coisas. E a gente não vai nem se reunir, porque a gente gostava, né, de se reunir, mas vai deixar para 28. E para mim vai ser muito ruim, muito, muito difícil. Mas é Então, isso. o que eu É, posso o dizer meditar é que nessas coisas, né? o que eu posso dizer é que não devemos estar em harmonia com as coisas do mundo. O que eu tenho que dizer para você é isso. Busque em oração e humildade o Espírito do Senhor que te guia a toda a verdade. É verdade. Isso, eu peço muito isso, sabe? Peço Que o mesmo. Senhor te abençoe e te É guarde. mesmo. Até amanhã, se Ele Eu permitir. também. Amém. Bem, que eu perdi minha mãe, mas eles também tinham costume de fazer isso, mas eu não ia para as reuniões do Natal com eles. Era difícil, complicado, mas é uma decisão que a gente tem que tomar sucintamente, tranquilo, sem demonstrar que a gente está machucando, mas é uma realidade, a gente tem que se abster de tudo isso. É doloroso, mas assim mesmo. Buscar força no Senhor e no Eterno, que Ele guia a toda a verdade. Que Deus abençoe a Bom todos. Amém. dia, Amém. bom dia, bom Que dia. seja.